Se nós olharmos para a folha de pagamento, né, o cálculo é matemático, né? Se eu reduzo 4 horas, automaticamente eu tenho um acréscimo do valor hora trabalhado, né? Então, se nós fizermos uma redução de 4 horas, considerando que a PEC prevê a impossibilidade de redução de salário, eu tenho um acréscimo imediato de 10%. Sim. Então, o custo do meu trabalhador ele já cresce em 10%, considerando, então, eu reduzo horas disponíveis e aumento o custo hora, né? Além disso, eu tenho um impacto em hora produtiva. Então, quando eu penso em eficiência, né, quando eu penso em toda a condicionante para manutenção de uma empresa, isso vai lá para o custo e vai ter que ir lá para a torre de orçamento para pensar para o próximo ano. Imagino que nenhum empresário, Eduardo, tenha pensado lá em dezembro do ano passado que nós teríamos esse custo no meio do ano para ser implementado, né? Além disso, se nós olharmos o cenário, como a gente falou, né, Santa Catarina, principalmente o Oeste, vive uma condição de desemprego baixíssima, comparado aí, nós temos um desemprego menor do que a Alemanha no Oeste de Santa Catarina. Considerando que nós não temos mão de obra hoje disponível, acho que essa é uma afirmação possível de ser dita quando a gente olha os números. Aonde que a gente busca essas pessoas? Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, está iniciando mais uma edição do nosso podcast Conversa Formada. Toda quinta-feira estamos aqui, eu, professor Paulo, professor Alex, aqui tanto na Rádio Nuesc FM quanto no YouTube, também no Spotify. Tudo bem, professor Alex? Tranquilo, Paulinho, tudo beleza? Iniciando mais um Conversa Formada, um assunto, como sempre, gerando aí uma repercussão muito grande na sociedade e temos pessoas aqui especialistas para estarem debatendo conosco sobre esse tema. Isso mesmo, um assunto bastante polêmico que vem tomando as manchetes dos meios de comunicação, que é a tal do fim da escala 6x1. O que está acontecendo nesse contexto? Defensores dessa mudança afirmam que a jornada atual de trabalho que as pessoas têm prejudica a saúde mental, a produtividade e a qualidade de vida. Já o setor empresarial alerta para o aumento de custo, dificuldade de contratação e impacto econômico. Então a gente está nesse momento, nessa semana, final de junho, nesse turbilhão de informações sobre a escala 6x1 e a gente vai falar sobre isso neste episódio. Participam conosco desse episódio o Eduardo Scherer, que é presidente da Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense, a SIOC, e também diretor da Scherer Autopeças. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Conversa Formada. Muito obrigado, Alex. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Paulo, obrigado pelo convite. E é uma honra, né, poder representar a SIOC e poder representar o nosso empresariado aqui da região. Maravilha. Também participa conosco Luiz Gustavo Milani, professor de Direito do curso da UNOESC e também advogado da Irani Papel e Embalagem. Milani, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Alex. Professor Paulo, muito boa tarde, né? De mesma forma, como disse o Eduardo, é um prazer estar aqui. Assunto de grande relevância, vamos tentar contribuir. Maravilha, professor Paulo já comentou, né, no início aí, questão do nosso bate-papo hoje aqui do Conversa Formada, é o fim da escala 6x1, enfim, manutenção, é a escala 6x1 que está aí, né, em voga nos últimos dias. E aí esse debate, né, tem gerado discussões nacionais, né, sobre o que vai ser, como é que vai ser. E eu queria perguntar para ti, Milani, o que exatamente prevê aí essa proposta e por que também que ela tem mobilizado aí trabalhadores, empresários e também representantes políticos. Muito bom. Professor Alex, acho que é legal a gente entender o contexto de por que a proposta está em voga, né? Então, quando a gente olha ali para a construção da CLT lá em 43, a CLT dizia que os trabalhadores podiam trabalhar 48 horas. E aí depois veio então a Constituição Federal de 88 e disse que o limite de jornada era 44, com um limite diário de 8 horas. O que a proposta faz, como outras tentativas de emenda fizeram, é então editar a Constituição Federal, né, no seu artigo 7º, para dizer que o novo limite de jornada seja reduzido. E por isso que a escala 6x1 nasce como um modelo, porque a escala 6x1 ela acaba dividindo essas 44 horas de jornada semanal. A escala 6x1 nada mais é do que um modelo, então, como existem tantas outras, 5x2, 4x4, só que o 6x1 ele acaba impactando em trabalhar 6 dias, dividindo essas 44 horas, com apenas um dia de descanso. O que a proposta faz, né, a PEC faz, as tentativas aí de projetos de lei também fizeram, é reduzir o 44, então,
a proposta faz uma proposição para reduzir para 40 horas, né? E aí, reduzindo essas 40 horas, inevitavelmente, nós não podemos mais trabalhar 6 dias, né? Porque eu preciso reduzir o limite de jornada diária. Além disso, a proposta também faz uma tentativa de condicionar a 5x2. E aí, por isso que se confunde. Por que 5x2? Porque o 5x2 também é um modelo de jornada, que divide essas 40 horas em 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso. Então, por isso que alguns falam 5x2, outros 6x1, né? Mas nada mais é do que, então, a divisão dessas 40 horas, que é o que a proposta de emenda constitucional fez, né? A proposta de limite de jornada semanal. Então, de uma maneira bastante simplista, o que o povo está sendo vendido para o povo, vamos falar assim, é que é o seguinte, você vai trabalhar menos ganhando a mesma coisa. É assim que funciona, Eduardo, ou não? Infelizmente não, né? Porque se a gente seguisse essa linha, por que não uma escala 3, né? 3x4, ou enfim, né? Então, eu acho que a gente lida aqui com um problema bastante complexo, né? E o assunto é bastante sensível, porque quem não quer trabalhar menos, né, e ganhar mais, ou trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? E a gente foi, me parece, né, professor, que a gente foi muito inspirado na realidade de outros países desenvolvidos, né? Você compara com o mercado americano, compara com o mercado alemão, por exemplo, onde tem uma taxa de produtividade dividida, quer dizer, o PIB dividido pela população, dividido por hora, os Estados Unidos 3 vezes mais que o Brasil, né? Então, vamos fazer o quê? A gente diminui as horas com a expectativa de que se aumente a produtividade. Isso não é assim que se conquista, né? Isso aqui é fruto de discussões, é fruto de um desenvolvimento, é fruto de uma redução de carga tributária, é fruto da competitividade das empresas, não ao contrário. Você não aumenta a competitividade das empresas, por exemplo, diminuindo a carga horária. Eu acho que é um processo lento e infelizmente não é isso que vai acontecer. O que a gente enxerga é que, naturalmente, até pela essa situação do Brasil, a gente vai ter reflexos da inflação, a gente vai ter outros reflexos que vão trazer muito mais prejuízo para a sociedade, para os colaboradores, para as pessoas de maneira geral, do que se espera. Então, nos parece que não é uma alternativa sustentável nem no médio nem no longo prazo. A CIOC, eu vi que emitiu uma nota a respeito disso, se posicionando contra o fim da escala 6x1, e o posicionamento do setor empresarial justamente é nesse sentido. Você pode explicar os motivos, o porquê que não, para o setor empresarial não é tão interessante isso? Qual é o tipo de impacto que vai acontecer com empresas como a Scherer? Você vai precisar contratar mais gente em função disso, mas daí, será que não vai ter novas vagas de trabalho também? Então eu acho que é esse tipo de discussão que a gente vê na mídia. Eu queria escutar um pouquinho de você também. Perfeito. Nós emitimos uma nota algum tempo atrás. Não é que a CIOC se posiciona contra, né? A gente se posiciona com preocupação diante da iminência dessa PEC, dessa emenda, como foi muito bem tratado aqui. O que a gente pede é que se haja cautela e uma discussão mais aprofundada, entendendo as características de cada região, que se entenda as características de cada, porque assim você amplia, né? Você abrange, você atinge todas as pessoas de maneira geral. Você deixa de dar, por exemplo, para o empresário ou para a própria pessoa, a oportunidade de discutir isso aí entre as empresas e entender o que é melhor para cada um. Porque, às vezes, no momento que cada um se encontra, por exemplo, um pai de família que tem os filhos jovens e precisa trazer para casa a remuneração para pagar os estudos dos seus filhos, enfim, para pagar a saúde, e a empresa precisa desse colaborador. A empresa não pode contratar ele. Nem pagando hora extra, pela lei nova? A lei a CLT já prevê uma limitação lá, de 2 horas. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui. Já tem uma previsão lá de 2 horas ou algo que o valha. Já limitando. A partir de agora fica mais restrito ainda. Então, quem quer trabalhar não pode. Sim. Né? Veja bem. Então, as empresas precisam dar conta daquela demanda de trabalho. Santa Catarina, né? A gente vive um momento de desemprego baixíssimo. Então, veja bem, isso já foi discutido, estivemos discutindo isso na nossa reunião de diretoria há 2, 3 semanas atrás, a falta de mão de obra na nossa região aqui. A gente não tem gente para trabalhar. Com essa redução, o problema fica ainda pior. E qual é a consequência disso? Ou a empresa deixa de produzir, diminui a sua produtividade, ou passa por um processo de automação, isso é natural, que demanda um pouco tempo. E qual é a consequência? Certamente, se você diminuir a oferta, você vai ter inflação. Né? Então, eu acho, nós vemos que o Estado interferindo mais uma vez
de maneira irresponsável, eu diria nesse binômio. Eu acho que o Estado sim tem a obrigação de regular, de amparar e não deixar os vulneráveis desamparados, mas proibir quem quer trabalhar de produzir e reduzir a competitividade das empresas, já é difícil das empresas se sustentarem no Brasil com taxa de juros de 14,5%, né, com falta de mão de obra, com os encargos, com a carga tributária, aí mais essa para o empresário ter que administrar, né? Isso impacta assim, de maneira muito mais grave os pequenos, a gente fala nas grandes, mas as pequenas e médias empresas são as mais afetadas. Aquelas que têm 1, 2, 3 funcionários, como é que faz? Né? Precisa trabalhar no sábado, às vezes, como é que faz? Não é mais fácil você dar autonomia, regular, combinar, né, dar oportunidade de quem quer trabalhar, poder trabalhar. Então, não me parece que o Estado, mais uma vez, tentando regular, tentando dar uma marretada, vai resolver o nosso problema do Brasil, sabe, professor? Milani, então isso na prática, de repente, a gente pode estar dizendo que reduzir aí a jornada de trabalho pode estar aumentando os custos para os empresários? Acho que é um pareto difícil de nós afirmarmos com certeza se aumenta o custo, né? Mas, como bem disse o Eduardo, complica muito a vida do empresariado porque te deixa diante de um cenário abrupto, né? Hoje eu tenho 44 horas como uma realidade de todos os meus trabalhadores contratados. Eu vou ter que editar isso de uma forma, e de forma muito célere, porque a PEC ela fez uma proposição no seguinte sentido: todos os acordos coletivos vigentes com as entidades sindicais que não respeitem as 42 horas, que é a primeira etapa de redução de jornada, eles vão vencer em 60 dias. Então, 60 dias após, supostamente, se esse texto for a CCJ, tiver aprovação em 2 turnos do Senado e ele não for alterado, com o cenário que nós temos hoje, em 60 dias após a aprovação, todos os acordos coletivos se encerram automaticamente e eu preciso respeitar 42 horas. Para isso, eu preciso reduzir a jornada de todos os trabalhadores contratados. Se eu reduzo a jornada, automaticamente estou dizendo o seguinte: temos menos horas produtivas. Como bem disse o Eduardo, né, o Brasil tem uma característica de não necessariamente hora trabalhada ser hora produtiva, muito inferior a países como a Alemanha, né, países asiáticos, onde a hora produtiva ela é muito maior. Aumenta o custo? Inevitavelmente sim, mas não de forma direta. Aumenta o custo também pela necessidade de contratação de mão de obra, pela necessidade de automação, pela necessidade de válvulas de escape que talvez não sejam tão claras hoje. Como bem disse o Eduardo, né, Santa Catarina vive um cenário aí de menos de 2% de desemprego. O oeste catarinense 1,7%, né, se nós olharmos aí os últimos indicadores. Nós não temos hoje um exército de trabalhadores esperando para ser contratados. Então, aumenta o custo? Aumenta. Mas se fosse só o custo o problema, eu imagino que o empresariado daria uma forma. O problema é que os cenários não estão tão claros e a mão de obra, que inevitavelmente seria o primeiro local para nós atacarmos, não está disponível nesse momento. Não existe. De forma tão clara no nosso estado, principalmente. Então nós estamos à mercê de um problema aqui para a região oeste Santa Catarina. Você falou da PEC, a PEC 221, se não me engano, Perfeito. Que ela é de 2019. Né? E a pergunta é, por que só agora isso está vindo tão à tona se lá em 2019 já estava se discutindo isso? A PEC ela veio, né, ela é de 2019, ela ficou por um tempo parada, depois ela teve uma emenda e houveram outros projetos de lei que tentaram impulsionar esse assunto. No ano passado, então, né, nós tivemos ali, né, um movimento, então, dentro da Câmara, né, a deputada Erika Hilton fez um movimento ali e, diante das redes sociais, conseguiu-se, então, um volume de 1.300.000 assinaturas, né, numa consulta pública, que acabou impulsionando esse tema. E aí esse assunto ele retornou. E aí até um pouco confuso, né, como esses assuntos eles se costuram, porque existiam projetos de lei, existiam, né, então, essa PEC, e o assunto ele foi centralizado nesse número. Então, quando a gente fala do 221, ele é uma centralização de vários projetos. Também houve aí nos últimos dias, né, uma tentativa do próprio governo federal de encaminhar um projeto de lei, né, com prioridade do próprio presidente, né, e aí esse projeto de lei teria que ter sido votado em 45 dias. Na data de ontem, né, ou enfim, esse assunto se costurou novamente e a prioridade sumiu. Na semana passada esse assunto esquentou e agora ele dá uma baixada. Por quê? A prioridade obrigava a Câmara a votar esse projeto de lei em 45 dias. Sim. Então, vejam, era um projeto de lei em 45 dias e uma PEC que já aguarda aprovação no Senado. Os assuntos estavam tentando pressionar, né? O movimento que a gente via de pressão. Então, agora com a saída do projeto de lei, volta o olhar exclusivamente para a PEC, então essa 221/19.
E, obviamente, eu acredito que essa pressão envolve situação política também, porque se fala, né, se vende o assunto como, às vezes, de uma maneira muito simplista e romantizada, e às vezes não é bem assim, né? Às vezes tem interesse político por trás também. Existe um interesse político e mais do que político, aqui eu acho que é importante a gente deixar claro que a função social do contrato de trabalho é a proteção ao empregado. Esse é o principal princípio da CLT. Quando Getúlio Vargas pensou a CLT lá em 43, ele tentou proteger os trabalhadores. Só que o cenário macroeconômico que nós tínhamos em 43 não é o que nós temos em 26. E aí a gente tenta proteger os trabalhadores, né? E aí o empresariado tem que fazer isso cumprindo a norma trabalhista, mas essa proteção hoje ela tem um custo alto, né? Ela tem uma série de direitos trabalhistas que fazem essa proteção funcionar, mas ele tem um custo. Então, quando a gente olha, é uma pauta política, mas também é uma pauta social. E aí, reduzindo a carga horária, eu tenho uma melhoria na qualidade de vida? Não é uma comparação imediata. Como bem disse o Eduardo, cara, se eu tenho que levar renda e sustento para minha família, eu tenho que ver os meus meios, né? Eu tenho que dar a minha forma. Talvez, a longo prazo, nós vejamos um movimento de desemprego. Ou de franco emprego, mas em uma condição mais precária de emprego. Porque as pessoas possivelmente vão ter que trabalhar em mais de um ambiente. Porque essa mão de obra não está disponível. O empresariado vai ter que provocar isso. E é uma tendência, né? A gente vê aí aplicativos de mobilidade, algumas condicionantes, né, que o próprio mercado digital está fazendo. As pessoas estão, em grande maioria, com 2 vínculos de emprego. Então, a propaganda ou a perspectiva que se tem que a redução de jornada melhora a qualidade de vida, ela não é uma verdade absoluta. Pelo menos não no cenário que está posto. De novo, como bem disse o Eduardo, é um cenário abrupto, né? Nós teríamos que talvez ter um estudo muito crítico e delongado de impacto. Qual é o impacto efetivo para a agroindústria? Qual é o impacto efetivo para a empresa que trabalha com distribuição de autopeça? Qual é o impacto efetivo para estado por estado? Porque nós temos regiões e condições muito diferentes. Ela é uma pauta política, me parece clara, com um impacto social gigantesco, e que deixa muito mais perguntas do que efetivamente uma PEC consegue responder. É interessante, e até queria perguntar para o Eduardo, que será que de repente o futuro do trabalho, aí, Eduardo, não está se extinguindo a questão da avaliação por hora e mais pelo resultado do trabalho também? Eu, assim, ouvindo aqui e pensando um pouco, né? Hoje a gente já vive no Brasil um movimento a gente chama de pejotização, né? O que é a pejotização? É as próprias pessoas fugindo da CLT. Por quê? Porque a CLT custa caro não só para a empresa, que, por exemplo, assim, hoje, mais ou menos em dados macro, a gente paga 1 de remuneração e eu preciso recolher mais 1 de impostos, entre todos os reflexos, enfim. Então, isso custa caro para ele também. Então, as pessoas já não querem essa proteção, porque preferem receber diretamente a sua... E próprio STF tem esse movimento, tem decisões aí no sentido de validar esse modelo, né? Então, nos parece que esse movimento de mais vou chamar de engessamento de maneira geral e abrangente, como a gente comentou aqui, a realidade de Santa Catarina é igual ao lá do Norte? É igual ao do Nordeste? É igual ao da autopeça? É igual ao do agro? Evidentemente que não, né? Então, assim como entre a própria faixa etária das pessoas é diferente, então como é que você vai pegar tudo isso aí, vai engessar e vai entregar assim, não, agora você está protegido. Protegido de que jeito? Sabe? Então, eu acho, assim, eu vejo que sim um movimento político, né? Tanto é que é por isso que está sendo trazido agora. A gente está na iminência de uma eleição muito importante, né? Que, como todas as outras, define o futuro do Brasil, mas talvez essa seja uma das mais importantes eleições que a gente vai ver ao longo de muitos anos, e a gente enxerga um governo com muita preocupação e precisando utilizar e tudo que está, porque todo mundo, o próprio político sabe, os empresários sabem, as associações comerciais, assim como a CIOC, sabem que não é o remédio correto para a gente tratar. E o assunto é sensível, né? Como eu disse, assim, ele envolve saúde, ele envolve uma série de situações que são sensíveis à população. Você vender isso aí, às vezes, para a população leiga, agora você vai ficar em casa. Pô, é uma baita. Tanto é que a gente teve na PEC uma votação praticamente unânime lá, né?
de aprovação, né? Isso demonstra que nem um espectro nem o outro está afim de encontrar isso. Mas os dois sabem que não é o caminho. Então, é preocupante porque demonstra, ao nosso ver, uma despreocupação a respeito do Brasil, de maneira sustentável, né? Utilizando bons exemplos, né? Todo mundo quer, inclusive os empresários, o que a gente quer é qualidade de vida, né? Para os nossos empregados, para que eles possam ganhar mais. Por exemplo, uma solução, deixa de recolher 50% de encargo e paga para ele. Vocês imaginam o impacto disso na economia? Em vez de recolher 100%, você recolhe 50% e o resto paga para ele, obrigatoriamente, repassa isso para ele. Imagina o impacto disso na economia, quanto que ela ia girar? Mas isso não existe. Existe nos Estados Unidos, olha o que acontece lá. Não tem quase proteção nenhuma, flexibilidade, você contrata e demite, você pode acordar com ele, praticamente o regime que você quiser, é muito mais flexível, e o pessoal sai do Brasil, que tem uma série de proteções, vai para os Estados Unidos. Quer dizer que alguma coisa aqui, acho que essa proteção toda não está funcionando. Não, porque o que gera qualidade de vida é emprego. A melhor fonte de transmissão de renda chama-se emprego. Né? Enquanto menor a carga tributária, enquanto menor, não só com relação à remuneração, mas a nível de produtos, você vai comprar um carro, 40%, 50% é imposto. Vai comprar até a cesta básica, 10%, 12% é imposto. Sabe? Então você trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. E aí a gente vai falar de diminuir, por que não diminui a carga tributária, sabe? Por quê? Porque aí é algo que ninguém quer discutir isso aqui, né? Ou é muito raro você ver alguém discutindo uma redução da carga tributária, né? É que fica bem mais fácil vender para o povo, né? Para o cidadão leigo, é que tu, na escala 6x1 ou 5x2, tu vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa. Agora, o que acontece nos bastidores e atrás, as consequências... Aí não precisa falar agora. Vamos discutir num segundo momento. Perfeito. E inevitavelmente aqui eu acho que é importante dizer que os trabalhadores a longo prazo não vão trabalhar menos. As pessoas não vão trabalhar menos, porque com a escassez de renda, as pessoas vão se condicionar a trabalhar mais. E outra, o empresariado, de forma geral, precisa ter lucro, né? Ninguém abre uma empresa hoje por caridade, né? Se o custo do produto vai ficar mais alto, nós vamos ter que achar outras formas de compensar. E isso vai retornar para a indústria, vai retornar para o comércio, vai acabar retornando para o próprio trabalhador, que vai ter um custo de vida elevado. A curto prazo, né? E mais do que isso, as empresas vão achar mecanismos para fazer isso acontecer. E aí acho que é um ponto importante da própria PEC, que é importante a gente deixar claro aqui, que a PEC ela condiciona a 42 horas e depois a 40, mas ela também traz, professor, uma ressalva importante. Tudo aquilo que não for inconstitucional, e aí aqui eu estou falando de qualquer modelo de jornada que não fira 40 horas, pode ser negociado com o sindicato de categoria. Isso veio lá do tema 1046 do STF, que disse que tudo aquilo que as empresas negociarem com o sindicato tem validade frente à norma. Tudo que for convencionado sobrevém ao legislado desde que não fira direitos constitucionais. Então vamos pensar o seguinte. A minha empresa hoje trabalha em 6x1, vamos para 5x2. Mas por 5x2 não funciona. Se eu conseguir respeitar 40 horas semanais, concedendo 2 dias de folga, mas talvez trabalhando em turno ininterrupto de revezamento, é válido, é constitucional. Se o meu sindicato me disser que pode... Ele vai trabalhar muito mais do que pode. seria na... Talvez não necessariamente mais em horas, mas numa condição que a dado momento pode ser pior. Sim. Porque ao invés de trabalhar num turno com fixo, o propósito da... eu posso trabalhar num turno que eu trabalho 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, 2 dias à noite. Então a realidade de que a qualidade de vida melhora por uma redução de jornada, ela não é uma verdade absoluta. Contraditório. Porque os empresários muitas vezes vão achar mecanismo para conseguir uma saída nesse processo. Vão ter que achar. Alguns, né? Porque se a gente parar dar uma analisada nos últimos anos, a quantidade de empresas que está entrando em recuperação judicial, o índice de endividamento das empresas, da população, os atrasos, até estava dando uma olhada no dados no Serasa aqui, a quantidade de empresas que estão têm algum tipo de inadimplência, chega a 9 milhões, é um recorde. Então, a gente espera que as empresas achem alguma solução, mas muitas não conseguem. E quem sofre mais é exatamente a pequena e a microempresa. Então, é muito preocupante se isso de fato vier a passar como está, porque não está sendo vendido para o povo mais uma solução mágica, como a gente sempre vê. Todo período de eleição é solução mágica para isso, para o desenvolvimento. Agora você vai comer mais carne, vai se alimentar melhor, e na prática não acontece, porque eu não sei como é que tem gente que acredita ainda de que a gente vai ter melhorar a nossa condição de vida se não for pelo trabalho. Não existe. Se alguém está recebendo sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber. É matemática, não tem explicação. Beleza, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta.
A UNOESC é a melhor universidade comunitária de Santa Catarina. Mas o que é ser comunitária? É beneficiar anualmente mais de 240 mil pessoas com serviços gratuitos e de assistência social. É promover ações de atenção à saúde e qualidade de vida para mais de 100 mil pessoas, da criança ao idoso. É dar assistência jurídica e contábil para quem precisa. É ajudar na pesquisa e gestão rural, das famílias do campo ao agronegócio. É prestar mais de 3 mil atendimentos em saúde animal, do pequeno ao grande porte. Ser comunitária é colocar em prática o propósito da nossa universidade. UNOESC, fazendo parte da sua vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio o Eduardo Scherer, que é presidente da CIOC e também diretor da Scherer Autopeças. Também Luiz Gustavo Milani, professor de Direito do Trabalho da UNOESC e advogado da Irani Papel e Embalagens. Contextualizamos aí no primeiro bloco várias vertentes sobre essa discussão do fim da escala 6x1, da escala início de uma possível escala 5x2, mas eu quero perguntar para vocês aí, diante de todos esses debates que a gente tem assistido aí nos últimos tempos em relação à escala de trabalho, o Brasil, ele está preparado aí para discutir novos modelos de jornada de trabalho? Olha, pelo que a gente acompanha, pelos movimentos, eu acho que é uma discussão absolutamente necessária. A gente precisa rever, como foi colocado aqui, a CLT é de 1943. Veja bem, 43, o quanto que mudou, né? A gente fala hoje de trabalho de home office, a gente fala de toda essa revolução digital, quanto que isso impacta. Então acho que é absolutamente necessário. Se o Brasil está pronto ou não, acho que vai depender de como é que se vende isso, né? Quais os interesses políticos disso. A gente sempre acaba voltando para o mesmo aspecto, né? Para essa mesma seara. Mas eu vejo que sim, eu acho que as pessoas, o trabalhador precisa disso, né? As empresas precisam disso para destravar o potencial do Brasil, o absurdo potencial que o Brasil tem, né? E a gente fica preso a algumas amarras. E isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer qualidade de vida, né? A gente se inspira em mercados muito mais liberdade, onde funciona muito mais, né? Então, eu acho que a gente tem bons casos para se inspirar, e eu acho que o Brasil, né, e o trabalhador e os empresários estão ansiosos para que a gente possa, quem sabe, tomara num futuro muito distante, começar a discutir isso, sabe? E demais, eu acho que não existe um momento para que estejamos aptos e prontos 100%. É uma construção, mas é uma construção, como nós falamos no primeiro bloco, que precisa abarcar todas as frentes, né? Perfeito. Olhar para o empresariado, olhar para a economia, olhar para o momento, sair do contexto político Isso, e pegar o econômico, exatamente, social, né? Conforme Olhar todos os lados, né? Olhar, inclusive, a forma com que hoje a geração que vem chegando no mercado de trabalho enxerga a relação de trabalho. Porque eles enxergam muito diferente do que a nossa geração ou a geração anterior enxergava, não é? Perfeito. E isso tem um reflexo gigantesco, porque talvez a gente nem sequer precise falar de redução de jornada. A geração que chega ao mercado de trabalho talvez queira falar sobre isso, e o país precisa estar preparado. Talvez as pessoas que hoje estão saindo do mercado de trabalho estão mais acostumadas a trabalhar 8, 9, 10 horas por dia. E talvez a geração que chega nos ensine a trabalhar menos com maior produtividade. E que bom que cheguemos a esse cenário. Só que cheguemos lá de forma analítica, né? Não de forma abrupta ou de forma, né, condicionada a uma pauta impositiva, eu diria, né? Que precisa ser resolvida em 2 ou 3 meses, né? Tá, digamos assim, digamos que essa PEC da escala 6x1, do fim da escala de trabalho 6x1, ela agora, a gente está no meio desse turbilhão de discussão, ela ainda não foi aprovada, mas vamos supor que nos próximos meses seja aprovada. Eu sei que o professor Milani tem alguns números sobre isso, de algumas empresas, inclusive, o Eduardo também pode comentar. É aprovado. Qual o impacto para as empresas em números que vocês podem trazer para nós da região oeste de Santa Catarina? Porque você muito bem colocou, Nordeste é uma realidade, Centro-Oeste é outra. Mesmo Santa Catarina, o litoral é uma realidade, e o nosso oeste de Santa Catarina aqui, eu queria saber a realidade nossa, local, do oeste de Santa Catarina. Aprovou o fim da escala 6x1.
O que acontece? Qual é a nossa realidade em números das empresas aqui da região? Se nós olharmos para a folha de pagamento, né, o cálculo é matemático, né? Se eu reduzo 4 horas, automaticamente eu tenho um acréscimo do valor hora trabalhado, né? Então, se nós fizermos uma redução de 4 horas, considerando que a PEC prevê a impossibilidade de redução de salário, eu tenho um acréscimo imediato de 10%. Sim. Então, o custo do meu trabalhador ele já cresce em 10%, considerando, então, eu reduzo horas disponíveis e aumento o custo hora, né? Além disso, eu tenho um impacto em hora produtiva. Então, quando eu penso em eficiência, né, quando eu penso em toda a condicionante para a manutenção de uma empresa, isso vai lá para o custo e vai ter que ir lá para a torre de orçamento para pensar para o próximo ano. Imagino que nenhum empresário, Eduardo, tenha pensado lá em dezembro do ano passado que nós teríamos esse custo no meio do ano para ser implementado, né? Além disso, se nós olharmos o cenário, como a gente falou, né, Santa Catarina, principalmente o Oeste, vive uma condição de desemprego baixíssimo. Comparado aí, nós temos um desemprego menor do que a Alemanha no Oeste de Santa Catarina. Considerando que nós não temos mão de obra hoje disponível, acho que essa é uma afirmação possível de ser dita quando a gente olha os números. Aonde que a gente busca essas pessoas? Então, eu preciso achar mecanismos. Então, nós vamos ter que trabalhar políticas migratórias que possam trazer trabalhadores de outros locais. Nós vamos implementar políticas e benefícios que façam atração de talentos. As empresas vão começar a brigar por mão de obra novamente num cenário onde todo mundo vai precisar de mão de obra. Então, existe um custo, né? Quando a gente olha, e aí existe uma matéria que a cooperativa Aurora disponibilizou, só a Aurora Agroindustrial precisa de 11 mil pessoas no estado de Santa Catarina para fazer, então, a implementação do novo turno. Então, se acabar com o fim da escala 6x1, só a Aurora precisa contratar mais 11 mil funcionários. O que seria, então, como nós falamos, né, a primeira saída, contratar mais gente, né, para suprimir, então, sim. a uma das hora alternativas, né? Isso. Vamos pensar em estimar a automação industrial. A automação industrial é um processo complexo. Eu tenho que olhar para o meu processo, pensar em eficiência, pensar em supressão, pensar no cumprimento de todas as demais normas regulamentadoras de saúde, segurança e ergonomia. Então, eu não consigo automatizar o meu processo, eu não baixo uma inteligência artificial que automatiza minhas linhas de produção. Então, o custo ele não é só de pessoas, ele é de processos. E isso independe do teu CNPJ, é do negócio, ele é inerente ao negócio. E a empresa vai precisar fazer e, obviamente, o custo acaba repassando ao consumidor final. Consequência, inflação? Acho que essa conta que a gente fez lá, já estava discutindo com o time de RH, lá o impacto disso, de maneira simplista é isso. Você tem 44, indo para 40, é 10%. Mas o impacto, por exemplo, na produtividade, ele vai depender de outros fatores, né? De cadeia para cadeia, o nível de automação, ou outros fatores. É difícil estimar exatamente o impacto disso aqui, nem no estado de Santa Catarina e também na nossa região, porque assim, a gente vive aqui uma pluralidade de segmentos, né? Como eu disse no início, a gente precisa entender cada realidade, porque às vezes uma realidade é falta de mão de obra, outra pode ser o excesso, outra pode ser... Cada um tem uma realidade diferente, né? Mas, assim, tentando fazer essa projeção de futuro, diante dessa falta de mão de obra, o que deve acontecer é uma redução da oferta, né? Imagina uma empresa aqui que precisa de 100 pessoas, agora de 100 horas, por exemplo, eu diminuo isso em 10%, são só 10 horas, eu não consigo contratar, eu vou diminuir a minha oferta, eu vou ajustar, eu vou diminuir a minha oferta. E aí a gente vai para a boa e velha regra de mercado que ninguém nunca vai conseguir infringir ela, que é oferta e procura. Você tem menos oferta, você vai ter inflação, né? Então, além disso, a gente tem os custos do Brasil, que também impactam, né? A gente está falando de taxa de juros que são altíssimas, quase que inviabilizam os negócios. Como é que você repassa isso aí para o custo? A população tem condição de absorver aquele custo, né? Ou a população passa a reduzir o consumo. Porque é o que a gente vê, às vezes ele estava consumindo um produto de categoria A, um tipo de carne, por exemplo, diminuiu a renda, ele vai diminuindo. Então, assim, quem acaba sofrendo mais com isso, a gente vende a ideia, o político vende a ideia de que o beneficiado é o trabalhador e, no final das contas, a gente tira dele o direito de trabalhar e reduz a capacidade econômica dele. Isso não me parece de maneira nenhuma justa com ele. Então, eu acho que se engana muitas vezes, trata-se, né, o eleitor de maneira leviana, irresponsável, e no final das contas a matemática, as leis da física, as leis da matemática, elas são intransponíveis. No final, não tem para onde fugir. Acho que a gente sim passa por um processo de automação, a gente passa sim por um aumento de produtividade, seja com IA, né? A gente vem vendo, todo mundo está usando IA e vê o quanto aquilo ajuda. Então, eu acho que a IA vem para aumentar a produtividade,
E com isso a gente pode negociar, eu acabei não respondendo, né? Se o futuro não é trabalhar a produtividade, não, e horas, não tenho dúvida, assim, né? Com maturidade, né? Como a gente tem o nosso, normalmente a gestão na empresa, os gestores, a liderança, ele não tem banco de horas, não tem carga horária. E por quê? Porque ele tem responsabilidade. Eu acho que o futuro disso, claro, com os controles, com a automação, é os próprios profissionais terem autonomia. E como é que a gente chega lá? Né? Como é que a gente pode chegar num mundo desse, talvez até meio hipotético, onde as pessoas não têm, trabalham quando quer, a gente diz no Google, né? Cada um trabalha quanto que quer e entrega por produtividade. Quando seria um mundo desse? Dando competitividade. Quanto mais empresas competindo pelo profissional, mais condições elas vão dar. Então, imagina 2 empresas, 3 empresas, 10 empresas competindo por uma massa de trabalho, né? Pelos talentos, principalmente, né? Então, o que elas vão fazer? Flexibilidade de horário, benefícios, né? Vão dar premiações, vão aumentar a remuneração. É mais ou menos o que a gente vive hoje aqui. É uma briga de quem pode contratar. Isso é excelente, pô. Isso é excelente. As empresas estão sempre se movimentando, tentando dar as condições. De novo, não é o Estado que vai melhorar a condição do trabalhador. É a competitividade das empresas que melhora, não tem outro jeito, não tem como dar uma canetada nisso aqui. Vai dar mais, vai dar mais, vai dar mais. É a competitividade das empresas para que a gente possa produzir mais, né? Imagina o Brasil produzindo o dobro, né? Imagina o Brasil tendo capacidade de produzir mais. Né? É muito mais dinheiro circulando, é muito mais poder econômico para as pessoas. A pessoa vai poder comprar mais, comprar Todos um carro melhor. Ganham, né? Todo mundo ganha com isso aqui. Talvez a classe política, né? Sem juízo de valor, mas talvez eles percebam que a hora que o trabalhador perceber isso, talvez ele perca um pouco desse poder de conduzir, né, a massa como ele sempre vem fazendo. Né? Então, acho que é a hora do Brasil, espero que um dia a gente consiga acordar a população e entender que não existe mágica, né? Ninguém vai vir aqui, nenhum político. Acho que o político ele é um facilitador. Né? Nós temos excelentes políticos aqui no nosso estado, gente trabalhadora, mas não é ele que vai resolver o problema, ele vai facilitar, ele vai ajudar as empresas, são elas que vão melhorar as condições, o próprio trabalhador que vai melhorar as condições de vida que a gente tanto espera, né? É bacana porque não tem, né? É uma conta, como foi falado muitas vezes no programa, né? Tu tem que somar todas as tuas despesas, aumentando o custo de produção, né? Consequentemente, o produto final vai ter um preço mais elevado. E o trabalhador, né, com o mesmo rendimento, o custo mais elevado vai ter um poder de aquisição menor. E aí não gira, viu? Aí a bola murcha. A bola murcha, a bola não vai rodar como deveria rodar. Eu queria saber do exterior. Existe algum país que funciona, escala 5x2, que tudo isso que estão falando acontece? E também, vindo ao encontro do que o Eduardo falou, vocês podem trazer exemplo de países mais desenvolvidos que o Brasil, onde que o empresário tem a mais liberdade do Estado, porque pelo que foi colocado aqui, o Estado engessa os processos de empreendedorismo, né? Existem alguns exemplos de países onde acontece essa liberdade melhor e também onde essa escala de 5x2 ela funciona, para que a gente possa olhar dizendo, não, se for assim vai dar certo ou não. Eu acho que trazer exemplos de onde a 5x2 funciona nos retoma a olhar a carga horária disponível, né? Então, se nós olharmos aí para a Alemanha tem uma carga horária maior do que o Brasil. Só que em determinados segmentos, a carga horária ela é maior, com maior nível de produtividade também. Então, de novo, o 5x2 ele é implementado com certeza em diversos países com jornadas maiores ou menores, com limite de jornada maior ou menor. Mas acho que o maior impacto de tudo isso é a hora eficiente. É diferente eu estar disponível para a empresa e efetivamente eu estar produtivo. Países com maior qualidade de vida e maior desenvolvimento têm um maior número de horas efetivamente produtivas. Os trabalhadores acabam produzindo mais. O Brasil ainda tem uma condição cultural de hora disponível, não hora produtiva. Então, se nós olharmos para, por exemplo, Japão, economias com certeza maiores e mais aceleradas, a Alemanha, próprios Estados Unidos, né? Existem condições de jornadas maiores, mas também com horas disponíveis, não necessariamente comparadas às horas efetivamente produtivas. Nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai tem uma série de proteções a menor do que o Brasil, mas tem uma carga horária de jornada maior. E nem por isso a jornada lá é um problema. Então, não é só aqui, professor Paulinho, uma condição de países que implementam a 5x2. Acho que a metodologia e a mentalidade é pensar horas efetivamente produtivas. Então é mais complexo do que essa pergunta simplista que eu fiz, né? Eu tinha, só um pouquinho, eu já passo para o Eduardo, eu tinha até anotado aqui, né? Eu acho que foi criado rótulos no que diz respeito 6x1.
5x2. E não se pensou nas questões que tu falou, Milânia, a questão da produção, a questão, né, da geração de riqueza. O que isso acrescenta? Não, é 6x1, vou trabalhar, estou trabalhando 6 dias, vou folgar um só, é pouco. 5x2, vou folgar 2 dias. Mas não é isso aí. Se nós olharmos hoje... Não é assim que anda, né? A realidade da grande maioria do público administrativo das empresas, né? Quando a gente olha para administrativo e corporativo, por regra, todos seriam 6x1. A grande maioria das empresas trabalha nesse formato, né? Só que a gente acaba compensando o sábado, as 4 horas que sobrariam ao sábado, durante a semana. E o que os trabalhadores fazem? 8 horas e 48 minutos, para quem é, né? Compensa o sábado. Eu sou 5x2? Sou, mas no fim das contas eu seria um 6x1 se eu não compensasse o sábado. Então por isso que é sobre modelos, como que o empresário consegue construir um modelo de qual que é o meu custo operacional, qual que é efetivamente a quantidade de horas disponíveis que eu tenho que ter. Inevitavelmente, reduzindo 4 horas a partir da aprovação da PEC, esse cálculo vai ter que ser refeito. E acho que a questão da produtividade, ela traz... O Brasil traz complexidades, né? Por exemplo, assim, o quanto se pede nas empresas para dar conta de apurar de maneira correta os tributos a serem pagos. Não é só a carga tributária que é alta. Quanto se pede para poder apurar? E às vezes se paga errado. Né? Então, o Brasil tem uma série de impeditivos à produtividade que precisam ser resolvidas também, que precisam ser discutidas aqui. A gente tem problemas de escoação de produto, a gente tem problema de porta, a gente tem uma série de problemas que acabam impactando nesse número aqui quando a gente compara os Estados Unidos. Quanto eles pedem, por exemplo, para fazer um cálculo de imposto? É quase nada, né? Tanto é que você vai conversar isso aí, às vezes, com empresários, diretores executivos de empresas multinacionais, a gente tem muito contato com alemães, americanos, e eles, não, isso não tem problema, a gente começa a discutir. Quando a gente mostra todo o nosso departamento fiscal e jurídico, mas vocês são um escritório de advocacia? O que é isso? Não, isso aqui é só para a gente conseguir apurar o imposto e pagar certo. Veja bem. Então, se simplificar, né? E outro aspecto que também estamos na iminência de iniciar, que é a própria reforma tributária, em teoria, ela traz alguma simplificação, mas são 10 anos de transição. Então, assim, a atividade de empreender no Brasil é um negócio... Assim, não é para amadores. Não é para qualquer um, né? A gente tem uma proteção natural do Brasil, até porque o concorrente vem para cá, às vezes o concorrente americano vem botar uma empresa aqui e foge, porque é uma loucura isso. Então, acho que a gente precisa tratar melhor o nosso empresário, né? Acho que a gente precisa que o político entenda essa dificuldade e facilita a vida, assim como outros países, taxa de juros baixa, né? Você tem apoio do governo para empreender, você tem facilidade na contratação e demissão, né? No Brasil é o contrário, né? Quanto do Brasil está na informalidade, né? Outra, assim, a gente fala da taxa de desemprego, né? Baixíssima, mas lembrando que no Brasil, a pesquisa, se eu estiver enganado, vocês me corrijam aqui, é quem está procurando emprego. Se você não está procurando emprego, você não é desempregado. Não sei se vocês sabiam disso aí. O que acontece? Tem gente que às vezes está dependendo de algum tipo de benefício e não está procurando emprego. Então nós temos uma massa de gente que não está procurando emprego. E eu não sou contra o assistencialismo. Acho que o Estado tem a obrigação de ajudar quem precisa. O vulnerável, né? Aquele que tem alguma dificuldade, seja de saúde, ou está passando por um momento de transição, precisa sustentar o filho, não tem problema nenhum. Agora, transformar isso numa moeda política para se eleger e acostumar uma massa enorme da população a viver às dependências do Estado... Assim, como é que nós vamos ter produtividade desse jeito? Então, assim, é complexo, assim, acho que a escala 6x1 ela é uma ponta do iceberg dentro de um problema complexo que é o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, trazendo uma visão otimista, a gente tem todas as condições, temos população, temos terras, temos condições para se destravar. Eu acho que o Brasil tem uma série de travas construídas e no seguro. A gente precisa começar a discutir isso para poder destravar e, putz, eu como eterno otimista, acredito muito no Brasil. Acho que a gente tem condições de ser um dos maiores, aí, alcançar posições maiores no mundo. Aí, mas do jeito que está, a gente fica preso, né? E eu acho que essa escala é mais uma trava para o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, é mais uma trava. Nós estamos chegando ao fim do episódio. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Deixar um recado, digamos lá, o seu João, tá? Ele tem um mercadinho de bairro e ele tem 5 funcionários, de uma forma bem prática, chegando no fim do episódio, fazer um resumo de tudo que foi falado aqui. E ele tá o tempo inteiro na mídia, na TV, vendo no jornal aqui, o fim da escala 6x1, tal, e resolveu assistir nosso episódio, tá no YouTube vendo vocês falar. Eu quero que vocês deem um recado para esse seu João que tem esse mercadinho de bairro, que ele tem que se preocupar se for aprovado esse fim da escala 6x1, não. Eu falo do mercadinho, porque o mercado ele abre no domingo, ele abre no sábado, né? Então, nesse que a gente trabalha, para essa pessoa que está preocupada com isso, o que vocês têm para falar?
Coragem. Como tudo no Brasil. Acho que olhando para o meu cenário, como eu vivo dentro da indústria, né, e depois respondendo a tua pergunta, a CNI fala em 72 bilhões de retração olhando exclusivamente para a indústria. O impacto imediato disso, né? Então, quando a gente olha para o mercadinho, e aí pensando em escala, né, o que o seu João vai ter que fazer? Ele vai ter que pensar em alternativas. Talvez a alternativa, se não for pagar em hora extra, né, até o limite de jornada, se não for contratar mais pessoas, se não for reduzir a oferta, vai ter que fechar um dia, inevitavelmente. Se esse mercado não tiver uma boa relação sindical e não conseguir estabelecer com o seu sindicato de categoria o entendimento que se eu não tiver trabalhadores, se eu não tiver uma condição de me manter ativo, eu também vou gerar desemprego, Sim. porque a conta ela é matemática, se eu não gero lucro, eu não tenho condição de me manter, o recado talvez não seja tão positivo. Então, como disse o Eduardo, né, talvez empresas que não têm um corpo jurídico, um corpo tributário, um corpo de RH tão grande, acho que o caminho é sair do Instagram, sair do Google e efetivamente olhar para o seu negócio e começar a fazer conta. Cada realidade é uma realidade. E aí, infelizmente, talvez o seu João tenha uma realidade que não seja otimista se ele não conseguir buscar aliados nesse processo. Difícil conversar com o seu João numa situação dessa aí. Eu diria para prestar atenção em que vota, né? Porque o Congresso precisa olhar mais pelo empresário, como eu comentei antes aqui, e tem que fazer conta, né? Então, ele precisa, o pequeno e médio empresário vai ter que botar tudo isso aqui numa conta, numa planilha, analisar a viabilidade, porque ele fechando um dia menos o faturamento, ele tem uma despesa muitas vezes que é fixa, então a despesa que era de 20, às vezes passa para 25, o retorno dele, que às vezes a retorno médio de uma empresa é 5% de lucro, 6% de lucro líquido, as empresas pega as listadas na bolsa, mais ou menos isso aí, 5, 6%, falando de comércio, não é muito mais isso aqui. Aumentou 5%, acabou o lucro dele. Foi. Acabou. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai olhar aquilo ali, aí ele olha uma renda fixa que te paga 15% ao ano. Isso vai fazer o quê? Você fecha. É simples assim, isso é conta matemática. É porque muita gente não faz essa conta, viu? Muito empresário não faz essa conta. Se fazer essa conta, analisar o PL dele, patrimônio líquido dele, dividir pelo lucro líquido dele, ou o lucro bruto dele, muitos vão perceber que é mais barato fechar a empresa e botar em renda fixa e não se estressar mais com tudo isso aqui. Só que isso, se acontecer de maneira ampla, é a catástrofe, é a implosão do Brasil. Então, a gente espera que tenham coragem para que isso não aconteça, porque a gente precisa desses mercados, são eles muitas vezes, boa parte, você já sabe aqui, 70% das empresas são pequenas e médias prestadoras de serviço, então é preocupante, assim, então acho que prestar atenção em quem vota, cuidar da pauta, às vezes a gente tem sabe esquecer de quem votou, não acompanhar, tem rede social, então dá pra gente às vezes ir cobrando, é o que a gente pode fazer, prestar atenção em quem vota, para que quem sabe essa renovação da política tragam temas que de fato impactem e tragam mais desenvolvimento, mais qualidade de vida para a população, e não só assuntos aqui pautados exclusivamente pela reeleição daqui nos próximos 4 anos, sabe? Então, chegamos ao fim do nosso podcast Conversa Formada. Só queria lembrar você que está nos acompanhando que nós estamos no ar com esse episódio na última semana de junho de 2026. É um assunto que está gerando bastante polêmica, que está na mídia nesse momento. Isso pode ser aprovado ou não. Então, como esse episódio fica no YouTube, no Spotify, nós estamos gravando esse episódio aqui na última semana de junho de 2026. Quero agradecer o professor Milani, agradecer o Eduardo por tirar um tempo nas suas agendas de estar conosco aqui na Conversa Formada. Dizer que a gente está sempre no ar na Rádio Unoesc FM, no YouTube da Unoesc Oficial e no Spotify. Você só pesquisando lá Conversa Formada, você vai encontrar. Na semana que vem a gente volta com um novo episódio. Até lá. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio Unoesc FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.